Boa tarde, gente. Vamos gravar mais um vídeo para vocês, vídeo da Wendler Projetos. E a Wendler Projetos é uma empresa já de muitos anos, nós estamos com 42 anos, sempre com uma quantidade de projetos muito grande. Trabalhamos com alvenaria estrutural desde o início da empresa, em 1978, e paredes de concreto desde 2007, quando começou essa nova fase das paredes de concreto no Brasil. A gente participa das normas, a norma de alvenaria 16868 está para ser publicada nos próximos dias, e a de parede de concreto, a 16055, já terminamos a parte da revisão da parte de projetos e vamos começar agora a parte de execução. A gente faz muita palestra, tanto de alvenaria quanto de parede de concreto, e estamos colocando várias informações lá no Instagram, que é @WendlerProjetos. O que a gente imagina que é um projeto? O projeto é aquela representação do que eu quero construir, do que eu quero que passe a ter existência. Ao olhar um projeto, eu tenho que ser possível, né, de entender e fazer a nossa obra. Lógico que a gente precisa um comprometimento muito grande entre os projetistas e os contratantes. Tá? Uma sólida formação dos projetistas, que já tem uma boa noção do funcionamento da estrutura, fazer toda a experimentação de vários funcionamentos, um bom trabalho em equipe, a gente não faz um projeto sozinho, tá? E a organização de todo o projeto. O contratante tem que valorizar esse conhecimento, tá? E definir o sistema e os propósitos que ele quer a tempo, seja de preferência antes do projeto começar. Muita clareza na contratação e depois, muito importante, na coordenação. Sem uma coordenação eficiente, é muito difícil a gente realmente fazer um bom projeto. Aqui a gente tem um exemplo muito simples. Numa relação tradicional, eu gasto 7% em projetos, 83% na obra e ainda 10% de manutenção. Imaginando um bom projeto, é bastante fácil a gente ter um acréscimo de até 50% nas horas de projeto, que vai dar um aumento da influência dos projetos no custo total, mas esse projeto pode reduzir em até 5% o valor da obra em si, e com certeza muito na manutenção. Então, aqui na manutenção, a gente consegue pelo menos uns 50% de diminuição. Aí, quando você faz a conta, mesmo com o aumento do custo de projeto, nós vamos chegar num valor 94,5, comparando com o 100 do projeto tradicional. Então, um bom projeto com uma boa compatibilização, na realidade, ele reduz o custo total da obra. Então, quando a gente pensa nessa coordenação, eu penso em todos os nossos projetos, arquitetura, estrutura, instalações e por aí vai, mas a construtora junto com os projetistas para definir aquilo que é execuível ou não. A esse conjunto a gente chama Obra 10, que é um projeto feito há muitos anos pela Wendler Projetos, em conjunto com vários outros projetistas, na Abicamp, aqui de Campinas. Tá? Um exemplo de sucesso que a gente tem adotado bastante, tá? Pegando, por exemplo, uma obra de alvenaria estrutural, já com a sua arquitetura, é fazer a contratação apenas do estudo preliminar. Nesse estudo preliminar,
eu vou estudar a modulação, as pré-formas, já fazemos a coordenação, ver se está tudo ok com a arquitetura e instalações, tiro o meu quantitativo de blocos com as respectivas resistências, o quantitativo de ferragem, tanto na parte de alvenaria quanto na parte de concreto armado, e com esses dados a construtora consegue fazer um orçamento definitivo e sabe se é conveniente fazer a liberação desse projeto ou não. Tá? Fazendo a liberação do projeto, do empreendimento, aí é que eu vou contratar e fazer o projeto definitivo. Tá? Vamos pensar agora nas várias etapas de um projeto e o que a gente entende por um bom projeto em cada uma dessas etapas. No pré-projeto, tá, eu começo com um checklist. A gente tem um checklist para cada sistema construtivo, concreto armado, alvenaria e parede, aonde eu vou conversar com a construtora, às vezes até junto com o arquiteto ou algum outro especialista que a construtora indique. E nesse checklist, a gente lembra a construtora de uma série de detalhes que precisam ser definidos para evitar de que, de repente, lá no meio do projeto, mude alguma coisa e perca-se tempo de projeto, volta para trás e, no final, tudo isso acaba atrasando a obra. Né? Outra coisa importante é a especificação do concreto com um módulo de elasticidade real. Cada região do país, dependendo do agregado que for utilizar para o concreto, vai dar um módulo de elasticidade diferente. E esse módulo de elasticidade vai me dar todas as deformações da estrutura, tanto as deformações verticais, né, seriam as flechas e vigas e lajes, quanto a deformação lateral por efeito das cargas de vento ou de desaprumo. Outra coisa importante é a gente definir o esquema de desforma em função da velocidade da obra e já estudar, junto com a construtora e a arquitetura, se há necessidade de juntas de dilatação. Antigamente, a gente só falava juntas de dilatação no térreo, mas hoje, com os prédios tendo mais unidades e ficando mais compridos, né, 12 por andar, 16 por andar, então, muitas vezes, a gente precisa uma junta de dilatação, inclusive na torre. Tá? Então, isso tem que ser tudo bem definido no pré-projeto. Tá? Pensando na concepção, o que a gente vai ter? Primeira coisa é definir o tipo da estrutura. Né? Concreto, alvenaria, parede, se eu vou trabalhar com pórtico, com laje plana, imaginar já a quantidade, a localização de pilares, porque isso acaba afetando não só a disposição dos cômodos no tipo, mas principalmente a parte de vagas e circulação nas garagens. É importante, nessa fase, fazer uma análise bem real das deformações da estrutura, porque é nesse instante que eu vou definir o tamanho das minhas peças. E se aqui eu não tomar cuidado com a parte de deformações, eu posso chegar lá no final e ter um elemento que tem uma deformação maior do que precisaria ter, e aí começam a ter os problemas, né? Por exemplo, nós temos que pensar bem na espessura das lajes mais o contrapiso, porque eu posso ter paredes sobre essa laje, se ela deformar demais, vai aparecer fissura na alvenaria.
E alguns casos mais críticos pode inclusive inviabilizar o funcionamento das esquadrias que vão emperrar por causa da deformação. Tá? Nós temos um estudo comparativo aqui, feito pelo engenheiro Ricardo França há muito tempo. Ele apresentou isso lá no Seminário de Tecnologia de Estruturas em 2004, onde a gente imagina uma determinada forma num prédio de 19 pavimentos. Essa primeira forma, a forma base, tá? Então a gente está chamando de 19-1. Tá? Na hipótese, né, da número 2, o que nós vamos fazer? A gente vai tirar algumas vigas, ó, essa viga aqui, essas viguinhas aqui, tirar esse trecho do pilar e diminuir esse trecho do P15. Né? São essas as modificações. E fez também uma terceira hipótese, tá? Alterando as armações das vigas ao longo da altura, dependendo da deformação do pórtico, que vai dar uma tensão nas vigas diferentes. Normalmente, a gente vai decrescendo a resistência, tamanho e quantidade de armadura dos pilares, mas faz-se um jogo de armação de vigas e laje que vai valer para o prédio inteiro. Nesse caso, a gente vai fazer 4 jogos de armação de viga e laje, dependendo do esforço máximo em cada uma dessas regiões. Quando a gente coloca isso em termos de custos, né, pensando primeiro aqui na espessura média que dá o consumo do concreto, naquela hipótese base nós teríamos aqui 0,214 metro cúbico por metro quadrado, na segunda hipótese 0,206 e na terceira 0,200. A forma 10,9, 10,7, 10,6. Taxa de aço 106, aumenta um pouquinho na hipótese 2, porque eu tenho menos vigas e os pilares menores, então aumenta a taxa de aço, e 93,8 quando eu vou reduzindo a armação das vigas. Isso vai dar um custo total de 1,414 na primeira hipótese, 1,368 na segunda e 1,267 na terceira. Então, vocês vejam que a única coisa que mudou aqui foi a concepção do projeto. Tá? E mesmo assim, considerando essas 3 hipóteses, vocês veem a diferença que dá no total. Lógico que, ao mesmo tempo que tem essas reduções, eu vou aumentar um pouco o custo do projeto, porque eu vou gastar mais horas, fazer mais hipóteses, né? Mas, mesmo assim, somando-se o aumento do custo de projeto e a diminuição do custo da estrutura, nós temos um custo total bem menor nessa terceira hipótese. Tá? A gente pensou ainda numa quarta hipótese, que, dependendo da região, dependendo do consumidor que vai comprar esse apartamento, ela pode diminuir ainda mais o custo. Tá? Que é não fazer o dormitório reversível. Ao fazer o dormitório reversível, eu tenho que deixar essa laje aqui maior, sem esse pilar e essas vigas, né, para absorver uma parede que pode ter num andar, mas pode não ter no outro. Admitindo que vai existir a parede, eu posso colocar aqui uma estrutura, né, eu vou chegar num custo final de 1,206. Então, esse custo-benefício, ele é real? Depende do que a gente estiver pensando, principalmente com o nosso comprador. É lógico que o custo ficou mais barato. Agora, essa flexibilidade
do layout na hora da venda é importante para a venda? Então, se for importante, não adianta eu pensar no custo mais barato se depois eu não consigo vender. Tá? Então, sempre a gente tem que pensar em custo-benefício, né? Nunca só custo. Passando para a parte de cálculo, eu tenho que tomar bastante cuidado com todos os carregamentos e as envoltórias, combinações de cálculo, todas as hipóteses de cálculo, e nessa hora é muito importante conhecer bem o software que a gente está utilizando, todos os parâmetros que eu posso mexer dentro do software para atingir o objetivo que eu tenho em mente. Tá? Apresentar as cargas na fundação com efeito de vento separado, porque o coeficiente de segurança para cada tipo de carregamento na hora de dimensionar essa fundação é diferente, e fazer a redução das sobrecargas. A norma permite que eu não utilize a sobrecarga máxima em todos os andares, né? Seria dizer que uma sobrecarga acidental vai acontecer com o valor máximo em todos os andares, e isso não é real. Uma outra coisa que a gente pode pensar em termos de economia da estrutura é utilizar um concreto de alto desempenho, que tem uma resistência mecânica bastante aumentada, tá? Uma boa estabilidade dimensional e uma resistência a ataques químicos, baixa permeabilidade, ou seja, ele vai ser muito mais durável, né, do que um concreto convencional. Pegando, então, imaginando o concreto, a armadura e as formas, aonde que eu vou ter essa economia? Tá? Lógico que, quando eu falo de pilares, que é simplesmente, tá, uma força de compressão, o fato de eu aumentar bastante a resistência do concreto vai dar uma diminuição bastante grande. Tá? Então, ao eu aumentar o FCK de 21 para 60, eu vou economizar 49% no concreto dos pilares, 19% no das vigas, e na laje não vai ter efeito. Tá? Então, vai dar 18% a menos no total. Tá? De armadura, nos pilares vai reduzir 60%, mas nas vigas e lajes não vai reduzir nada, o que vai me dar 29% no final. Tá? Formas, eu economizo 32%, e de pilares, 17% de vigas, e dando um total de 12%. Então, a gente verifica aqui que esse aumento do concreto dá uma boa diminuição nos materiais. Colocando valores de material e mão de obra para cada uma das hipóteses que a gente fez, nós vamos chegar aqui numa diminuição do custo de 12% ao utilizar um concreto de resistência maior. Aqui a gente pode fazer o mesmo comentário que a gente já fez anteriormente, o custo-benefício disso. Nossa, é lógico que utilizar 60, está aqui o valor, uma redução. Tá? Mas a minha concreteira da minha região faz um concreto de 60 MPa com qualidade e um bom custo. Tá? Então, é custo-benefício. Às vezes, a gente pensa, não, com certeza isso vai dar um custo menor. Só que tem um custo menor, mas você tem que pegar esse concreto a 100, 200 quilômetros de distância, porque na sua região não tem. Acabou toda a redução de custo que você poderia ter. Né? E temos ainda uma série de vantagens não quantificadas. Né? A hora que eu uso pilares de menor dimensão, eu aumento o espaço útil no pavimento, mantenho a mesma seção ao longo dos pavimentos,
utilizo a mesma forma, posso fazer edifícios mais altos, porque as minhas peças resistem mais. A fundação, como as peças vão ser menores, o peso próprio vai ser menor, vai dar uma fundação com menos carga. Com a resistência maior, eu vou ter vãos mais longos. E um concreto com um FCK maior, ele é mais compacto, menos poroso, e por isso vai dar uma maior durabilidade das estruturas. No detalhamento, eu tenho que analisar com bastante cuidado as interferências das armaduras. É muito comum, nesse caso, a gente chegar e não prestar muita atenção nessas interferências e a obra ter que começar a inventar soluções que nem sempre são as melhores. A complexidade da solução também tem que ser pensada. Eu posso ter uma peça com uma complexidade bastante grande, tá? Reduzindo armadura positiva, em vez de uma posição, ter 3, 4 posições de armadura positiva, 3, 4 faixas de estribo. Isso, com certeza, vai me dar um custo de material menor, mas muito mais mão de obra em preço, quantidade de horas e prazo de execução. Isso é sempre verdade nesse sentido? Não. Por quê? Porque dependendo da contratação que você tem para o seu pessoal de armação, pode ser que isso não seja vantagem. Se você contrata simplesmente um X por quilo de aço, quanto menos você usar de aço, menor o seu custo total, tanto de material quanto de mão de obra. Vejam como é complicado a gente pensar em soluções que têm um custo menor. Depende até de coisas que não se pensa ao longo da parte física da realidade de um projeto. A contratação, o tipo de contratação que você vai fazer da sua mão de obra interferindo no seu projeto. Outra opção é a gente utilizar telas eletrosoldadas, principalmente para as lajes, que aumenta a produtividade aumenta bastante a produtividade, reduzindo material e mão de obra. A mão de obra não vai precisar ficar amarrando um monte de ferros, fazendo um quadriculado na laje inteira, porque isso já vem todas, a armadura num sentido e no outro já vem soldada. Tá? Quando a gente pensa em coordenação, tá, é importante, em primeiro lugar, que isso seja feito desde o começo, o mais cedo possível, porque é aonde a gente vai conseguir um menor custo. Nós vamos ver um exemplinho já. Tá? Furação de vigas. Tá? Eu tenho, dependendo do furo, eu tenho um tipo de reforço. É exatamente esse exemplo que a gente vai mostrar para vocês. Furação de laje, aonde estão meus shafts, aonde vão descer tubulações, se eu tenho que alterar a armação de uma laje por causa disso ou não. Se eu adoto uma viga adaptada às alturas dos caixilhos, já tivemos casos que, aumentando 10 centímetros na altura da viga, eu não precisava mais pensar na verga, seja pré-moldada, enchimento, qualquer coisa assim. Ela já dava diretamente na altura do caixilho. E temos que pensar bastante nessa utilização dos rebachos para evitar um contrapiso muito grande. Tá? Pensando no pós-obra, né, a gente sempre tem um cuidado muito grande, né, para que esse custo de manutenção, o custo inicial, a gente considera pós-obra o custo inicial de eventuais manutenções. Tá? Então, se eu utilizar um excesso de pilares, de repente, eu tenho um problema
de circulação, por exemplo, de garagem. Já tivemos caso de, com uma estrutura pronta, tá? O cliente pedir para tirar um pilar, porque senão o carro não passa, e nessa altura do campeonato não dá para tirar o pilar. Altura inadequada de vigas, isso é bastante comum nas rampas e nas escadas. Uma análise bastante importante é a da deformação, porque é aqui que a gente muitas vezes ocasiona uma série de patologias. Então, precisamos saber exatamente como é que o prédio se deforma ao vento. Quando eu tenho um empuxo desequilibrado, eu tenho um empuxo de um lado do prédio, mas no outro terreno já tem uma altura menor e não tem um empuxo do outro lado do prédio. Isso dá um esforço muito grande nos pórticos do edifício. E, às vezes, eu uso no meu projeto um módulo de elasticidade padrão, sem conversar antes com a construtora e a concreteira, e quando chega na hora de fornecer o concreto, esse módulo de elasticidade é impossível, ou seja, tudo aquilo que eu pensei de deformação para o meu empreendimento não vale mais. Tá? E depois a análise das não conformidades, né? Aqui a gente tem bastante detalhes, né? Numa obra convencional FCK do concreto, que às vezes não atinge, numa obra de alvenaria estrutural, tanto bloco quanto principalmente as tensões de prisma, às vezes também não atinge, e a gente tem que dar solução para cada um desses casos. Olha, aqui nós fizemos um exemplo exatamente para mostrar o custo que tem com uma coordenação boa ou não. Então, vamos tratar de um furo em viga. Primeiro, fizemos a conta aqui com uma viga sem furo nenhum, 6,80 de vão, 60 de altura, e tiramos índices aqui de concreto 0,84, forma 9,80 e preso de aço 91,2. Imaginando que eu tenha um furo na região central, tá? O que vai acontecer? Eu tenho um pequeno reforço aqui nos estribos de cada lado, porque é uma região de esforço de cortante mais baixo. Agora, se eu tiver esse mesmo furo próximo do apoio, aonde eu tenho a minha biela de compressão aqui mais pesada da viga, já vai ser necessário um reforço bem maior. E o que vai acontecer aqui? Olha, o peso de aço aqui era 91,8, passou para 97,8. Só pela posição do furo, eu já estou gastando 6 quilos de aço a mais em cada viga dessas que eu for executar. E o pior de todos, parece que não tem, mas acontece muitas vezes, eu recebo a necessidade de um furo depois que a obra já está feita, já está concretada. Tá? Aí eu não tenho mais como reforçar com estribos. O que eu tenho que fazer? Colocar uma chapa de aço dos dois lados da viga para absorver as tensões a mais que vão aparecer. Quando eu ponho tudo isso, tá, numa base única, eu tenho lá a minha viga de base, um lugar bom para o furo, um lugar ruim para o furo e até a chapa que eu vou ter que utilizar. Colocando aqui os valores que eu vou ter em cada uma das soluções, pegando como base aquela viga sem furo nenhum, com um furo bem localizado, eu aumento 3,8% no custo, com o furo numa posição não tão boa, né, próximo dos apoios, eu já tenho um acréscimo de 10,7%, e se eu chegar naquela solução de fazer o furo depois da peça já estar pronta e precisar de uma chapa, eu estou utilizando quase 44% a mais no custo dessa viga. Por isso que a gente sempre reforça
desde daquele primeiro elemento que é o nosso checklist, lá no começo do projeto, passando pela coordenação em todas as etapas, a gente consegue boas soluções, soluções de grande qualidade e soluções de um custo menor, que, no fim das contas, esse binômio qualidade-custo é o que a gente pretende em todos os projetos. Pessoal, era isso que a gente tinha para vocês sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e aguardem que nós vamos continuar fazendo novos vídeos sobre novos assuntos para vocês. Obrigado pela atenção.